Bom dia, Vivian. Galera, eu estou esperando aqui só um pouquinho aqui para ver que pediram para esperar 10 minutos, né? Então a gente estou aqui aguardando. Aí a gente começa aí 10h10. Hoje nós vamos falar de hidrólise salina, tá? Encerrar equilíbrio químico hoje. Se Deus quiser. Hoje não sei se eu consigo encerrar, né? Porque tem que resolver algumas questões do Enem. Mas é o carro-chefe do Enem, tá? Hidrólise salina é o carro-chefe. É o que vocês vão mais encontrar dentro de equilíbrio químico hoje, tá? E aí, provavelmente, né, assim que eu terminar equilíbrio químico, já começa já em eletroquímica, cara. Estamos saindo da fisicoquímica, tá, cara? Parece que foi ontem que nós começamos e hoje nós estamos saindo, hein? Estamos saindo. Trocentas listas de exercícios para fazer. Já preparei essas listas aí para vocês, já, inclusive já até mandei já a lista de equilíbrio, tá? E aí eu estou preparando uma lista de eletroquímica agora para gente, né? Eletroquímica. Lembra que eu pedi para que vocês pegassem as listas anteriores que eu já enviei de fisicoquímica e a de química geral, desse uma olhada. Professor, não entendi essa, eu não entendi essa, esse assunto eu gostaria que você revisasse. Se eu vou conversar com você. Se eu perceber que aquele assunto é um assunto que cai muito, eu já fiz o fluxograma para vocês. Lembra do nosso gráfico que eu coloquei para vocês lá, do gráfico de distribuição das questões de química? Se estiver dentro daquele tópico, dentro daquele escopo que eu fiz, eu faço a revisão para vocês. Entendeu? Eu acredito, tenho muita fé. Nós estamos no mês de setembro, não outubro. Eu acredito que em setembro eu concluo toda a fisicoquímica com vocês, né? E aí nós teríamos outubro, novembro, né? Para terminar o orgânico. O orgânico vai ser um tapa. Vai ser assim, um pouco. Nomenclatura é com vocês, tá? Vou dar noção de nomenclatura, vou ficar isso aqui. Não esquece isso, tá? Isso não cai, não, tá? Não vou ficar negócio de. Ah, esse aqui é isso aqui é aquilo. Não, nomenclatura, para com isso. Viaja nisso, não. Tá? Não viaja nisso, não. Não fica muito preso a isso, não, que isso não cai em lugar nenhum, não. Falta só uns 4 minutinhos de começar nossa aula. Deixa eu já preparar o meu slide aqui. Ah, falta uma questão, né? Falta uma questão do slide, do último slide. Uma questão do último slide. Deixa eu. Eu fechei isso, não. Né? Falta uma questão do último slide que eu vou fazer com vocês agora. Vou abrir o slide de hidrólise salina também.
Ó, tá aí. Vocês aí, Isabela, Vivian, Natália, Anthony, pegaram essa questão para fazer? Fala aí, conversa comigo aí. Vocês pegaram essa questão para fazer? Naquela lista que eu enviei para vocês, vocês pegaram para fazer ou não? E não, ainda não. Vamos fazer então, tá? Poxa, eu não lembro se foi 2015 essa questão, 2017. É uma questão recente, tá, do Enem. Mas vamos entender. A gente consegue fazer essa questão aqui por eliminação. Mas depois eu vou fazer a matemática dela também, tá? Fica tranquilo que eu faço a matemática dela. Então, olha só. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações da reação química envolvidas são: então, primeiro ele joga o cloro, uma pressão controlada, esse cloro reage com a água, produzindo o hipoclorito. E o meio fica o quê? Ácido. Tranquilo? Show? Na segunda equação, ele fala assim, que o hipoclorito, esse mesmo hipoclorito formado pela adição do gás cloro, né? Então, um dos produtos aqui vai reagir com água, deixando o meio ligeiramente ácido também, e produção do hipoclorito. Então, eu tenho a formação do ácido hipocloroso na primeira etapa. Esse ácido hipocloroso reage com água, produzindo o ânion hipoclorito. Aí. Ele fala assim, a ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então, ele quer estar falando para mim, olha só, gente, ó, para ser mais eficiente esse processo, eu preciso ter a maior quantidade de ácido hipocloroso do que o ânion hipoclorito. Então, ele não quer que essa reação, a velocidade da minha reação direta, ele não quer que essa reação desloque para a direita. Ele quer que esse ácido hipocloroso ele fique aqui, ó. Ele não quer que esse ácido aqui sofra ionização. Ele não quer isso. Ele falou, já que esse cara aqui é mais importante, eu preciso ter esse cara. Aí ele começa, aí ele pergunta, olha, para que a desinfecção seja mais efetiva, para que seja mais efetiva, ele já me disse o que eu tenho que ter. Eu tenho que ter ácido hipocloroso. O pH da água deve ser a ser tratada, deve estar mais próximo de... Cara, já posso eliminar isso aqui, ó. Por quê? Se eu quero ter ácido hipocloroso, eu não posso ter um pH básico, porque se eu tenho um pH básico, eu vou consumir os íons hidrônio. Se eu vou consumir o hidrônio, eu vou deslocar meu equilíbrio para a direita. Se lembra? Se eu retiro uma substância do meu equilíbrio, eu desloco para o mesmo sentido dela. Então, ele não pode ser básico. Então, eu vou cortar a letra D e E. Entenderam por que não pode ser básico? E? Sim. Sim. Também não pode ser neutro, né? Porque eu quero que esse equilíbrio seja deslocado para a esquerda, porque se fosse neutro, eu teoricamente não iria alterar. Esse equilíbrio é neutro, não vou alterar essa merda. Mas eu quero ser mais efetivo. Quero ser mais efetivo. Se eu quero ser mais efetivo, ele quer que você desloque esse cara para a esquerda. Então, sobrou para a gente pegar ácido. Eu tenho que ter no meio hidrônios para que eu adicione hidrônio ao equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. O hidrônio não é um produto, então ele vai deslocar no sentido dos reagentes. Eu vou ter mais ácido hipocloroso. Logo, eu vou ter uma efetividade maior. Sobrou 2 pHs, o 0 e o 5. Galera, aqui da eliminação, cara, pH 0 é altíssimo, é tão alto que ele desloca esse primeiro equilíbrio para a esquerda, de tão ácido que ele é. Ou seja,
o gás cloro não vai formar o ácido hipocloroso. Então, quer dizer que não acontecia a primeira. Se não acontece a primeira, como que eu vou favorecer a minha segunda, que é a minha questão? Então, 0 não pode ser. Eu estou em torno de 5. Professor, mas por que ele me deu o pKa? Ah, porque você poderia calcular isso também. Como assim, professor, calcular? Então, eu estou interessado no hipocloroso, então eu estou interessado na minha segunda reação, que foi o que ele me deu, o pKa. O que nós sabemos? Água é água, tá, gente? Água é solvente, solvente não entra na constante de equilíbrio, nós já falamos sobre isso. Solvente puro não entra. Porque senão se forma gasosa, entraria, mas líquido não vai entrar. Água é água. Então, para esse ácido hipocloroso, ficaria assim, constante ácida dele seria igual à concentração de hidrônios, produtos, né? Mais o hipocloroso, hipoclorito, né? Desculpa, hipoclorito, dividido pelo ácido hipocloroso. Quanto que vale Ka? Ele me deu pKa. pKa é menos log de Ka, que vale 7,53. Logo, o meu Ka vai ser igual a 10 elevado a menos 7,53. Óbvio. A função inversa do log, a minha base. Porque quando eu falo assim, ó, professor, quanto que dá o log de 4 na base 2? É igual a 2. Por quê? Porque se eu pego a base e elevo o meu resultado, vai ter que dar o meu logaritmano. Então quer dizer que o meu resultado, se eu quero saber quem é esse logaritmano aqui, ó, foi de quem que eu tirei o logaritmo, é só pegar a base e elevar ao resultado. Então tá aqui, ó, peguei a base e elevei o resultado. Por que, professor, que está menos? Porque ó, menos da fórmula, menos disso aqui vai dar mais 7,53. Então, já sei que K vale isso. Vamos substituir, então. Então, ficou assim, ó. 10 elevado a menos 7,53 é igual a concentração de hidrônios. Aqui que está a chave da questão. Ele falou que a desinfecção do hipocloroso é 80 vezes maior do que do anihipoclorito. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, se a concentração desse cara for X, a do hipocloroso tem que ser 80x, para que isso seja puta de eficiência. Entendeu? 80 vezes maior. Então, eu vou cortar aqui o X com X. Poderia colocar Mzão, o que você quiser, eu coloquei X. Vou cortar aqui o X com X. Zap, zap. Então, professor, por que você está querendo calcular a concentração de hidrônio? Porque com a concentração de hidrônio eu sei o pH da solução, galera. Então, a concentração de hidrônio, para ter essa máxima eficiência, vai ser igual a 80 vezes 10 elevado a menos 7,53. Ou seja, a concentração de hidrônio, para que isso seja eficiente, tem que ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6,53. Eu vou calcular o pH agora. pH é igual a menos log da concentração de H+, ou de hidrônio, como vocês queiram escrever. Vou escrever hidrônio aqui para não confundir. Então, quer dizer que meu pH vai ser igual a menos log de 8 vezes 10 elevado a menos 6,53. Vocês conseguem calcular o log disso? Fala para mim. Conversa comigo aqui no chat aqui. Vocês conseguem calcular o log disso? Conversa comigo aqui no chat aqui. Não deixe no vácuo, não.
Eduarda, sim. Ah, massa. Anthony, não consegue não, Anthony? Natália? Consigo. Sim. Sim, sim, sem problema, né? Mas vocês perceberam que não era necessário ir por esse caminho. Vocês entenderam que não precisava. Esse caminho é comprovar a minha tese. Eu estou comprovando. Não precisava. Ah, eu sobrei tempo, eu já fiz a minha prova de matemática toda, já fiz de física toda, já fiz de biologia toda. Deixei essa questão para o final, ainda falta 45 minutos para o Enem acabar no segundo dia, para eu carimbar meu passaporte rumo à federal. Então eu estou gastando tempo, eu estou resolvendo isso aqui. Quer fazer isso, tá? Essa é a meta, isso aí. Faltar 45 minutos e olhar para a cara da galera que está na sala de aula e você dá aquele sorriso e fala assim: eu sou foda mesmo, tá? É isso aí, Anthony. Galera, log de um produto é o log da soma, então você deveria fazer isso aqui. Só vou rascunhar isso rapidamente para vocês. Deixa eu apagar alguma coisa aqui. Vou fazer isso aqui rapidinho. Que eu vou fazer esse log aqui em cima, tá? Gente, então ficaria esse aqui de baixo vai ficar aqui em cima, ó. pH é igual a menos o log de 8 mais log de 10 elevado a menos 6,53. Fecha parênteses. Log de 8 é igual a mesma coisa que 3 vezes o log de 2. Então aqui ficou aqui, 3 vezes log de 2. Menos log de uma potência de base 10, é só você cortar isso e cortar o log, sobrou 6,53. Log de 2 é 0,3, 0,3 vezes 3, 0,9. Vou sentar a ripa aqui também. Então virou 0,9 menos 6,53. 0,9 menos 6,53 vai dar menos 5,63. Menos vezes menos é mais, que tem o menos aqui da fórmula. Então, pH vai ser igual a 5,6. Aproximadamente. Só tem para gente aqui o 5. Galera, pô, massa, né? Massa demais, cara. Massa demais. Tranquilaço. Não precisava ir por esse caminho, mas eu mostrei também que é um caminho matemático possível também, se sobra tempo para vocês. Galera, equilíbrio químico agora vai, né? A gente não vai perder as questões de equilíbrio mais não. Porém, deixa eu ir para o meu próximo slide, que tem um tópicozinho ainda que a gente não discutiu para a gente encerrar. Gente, tampão não nunca caiu, nem KPS. Então não vou falar disso não, tá? Não vou falar disso não. Não vou falar disso não. Tampão e KPS, não vou falar não. Nunca caiu, vai cair esse ano, tá de sacanagem. Ano de pandemia, ano pandêmico, tá doido? Vai cair isso não. Não vou falar não. Tá? Segue o baile. Terminou hidrólise salina aqui, acabei, equilíbrio químico, partiu eletroquímica. Galera, hidrólise salina, comigo aí. Perfeito? Estamos aí para dar para gente aí o nosso equilíbrio químico a par de hidrólise salina. O que eu preciso saber de hidrólise salina? Eu vou começar assim, que todo sal, galera, todo sal é formado por um cátion e um ânion, nós já sabemos disso. Já tivemos aula de funções inorgânicas. Então, vou dar o exemplo do cloreto de sódio. Então, se eu pego cloreto de sódio, eu sei que o sódio, o íon sódio é o cátion e o cloreto é o ânion. Então, todo sal, vou partir do pressuposto que tem um cátion e tem um ânion. Nós já sabemos que
esse cátion, ele é proveniente da base. E esse ânion é proveniente do ácido. Não posso esquecer disso. Não posso esquecer disso. Tá? O cátion de um sal ele é proveniente de uma base e o ânion desse sal é proveniente de um ácido, que é aí que tá a brincadeira. Ei, a brincadeira tá aí, ó. É você descobrir, imaginar, cara, esse cara veio da onde? Qual base? E essa base é forte ou é fraca? Ah, esse cara veio de um ácido. Esse ácido é forte ou é fraco? Aí que tá o problema. Tem que associar. Se não conseguir associar, perdeu a questão. E é o maior número de questões de equilíbrio químico é a hidrólise salina. Ele vai falar para você o seguinte: eu quero uma solução ácida. Eu quero colocar um sal lá dentro. Que sal que eu vou colocar? Ah, eu quero uma solução básica. Eu não quero colocar uma base lá dentro, não. Eu quero colocar um sal. Sal de que eu coloco lá dentro? É isso que ele quer, bicho. Ele vai te contar uma lorota, uma história, falar que vai te levar para outro lugar, fazer um processo de extração, despigmentação, despoluição, sei lá, qualquer coisa. Ele vai te levar você para um mundo, né, um ambiente, uma contextualização. Fala assim, cara, eu tenho esses sais aqui. O que eu uso aqui para tornar meu meio ácido? Ah, para tornar meu meio básico. Essa é a questão. Ele vai te dar um sal. E aí você tem que saber que sal que é, cara. O que está acontecendo aí? Todo ano tem uma questãozinha dessa pra gente, cara. Todo ano tem. E esse ano, quando você pegar, você fala assim, pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não vai essa aqui, não. Essa aqui vai para a cor de J10. Pode riscar lá e falar, essa aqui vai para a cor de J10. Porque não tem como, cara. Não vai errar mais. Tá? Não erra mais. Galera, então a palavra hidrólise salina, na realidade, é o processo inverso da neutralização. O que é neutralização? Eu tenho um ácido mais uma base reagindo, produzindo sal e água. A hidrólise salina é o processo inverso. Então, vou até colocar aqui, ó. Neutralização, ácido mais base, formando sal e água. E hidrólise é o sal reagindo com água, produzindo ácido e base. Professor, o processo inverso acontece? Acontece para alguns sais. Vamos lá, vamos continuar. Na realidade, né, a hidrólise, aqui, ó, tá errado, a hidrólise ocorre apenas com o íon cátion ou ânion proveniente, cara, anota isso aí. Quem sofre hidrólise é o cátion ou ânion proveniente do eletrólito fraco. Copie essa frase. Eu vou dar 10 segundos para copiar essa frase. Professor, quais são os sais que vão fazer isso? Aí que tá, não é você saber os sais, tem que saber os ácidos e as bases que são fracos. É essa que é a questão. Você lembra? Você lembra? Você lembra quem são os ácidos e bases fracas? E sim ou não? Sim. Ah, então tá bom, então você já sabe. Já sabe. Por Entendi. exemplo, se eu pegar aqui para você e falar o seguinte, ó, vamos dar um exemplo. Vamos colocar bicarbonato de sódio. Quem é o eletrólito fraco aqui? O sódio ou o bicarbonato? Quem é o eletrólito fraco aqui? Quem é que vai sofrer hidrólise aqui? Fala para mim. Quem vai sofrer hidrólise? É o cátion ou é o ânion? Quem é que sofre hidrólise aqui? Ei, fala para mim. Quem é que sofre hidrólise aqui? Estão me cancelando? Eu vou desligar o Zoom. Acho que é o ânion. Hã? Não pode ser o acho, não existe mais agora não, tá? Não pode existir mais a palavra eu acho. Eu tenho certeza. Gente, aquele cátion veio de qual base? Fala para mim. O cátion. Quem é o Hidróxido cátion? de sódio. Hidróxido de sódio. O sódio, qual é a família dele?
Qual a família do sódio? Alcalinos. Alcalino. Alcalino. Toda base de metal alcalino ou de alcalino terroso é forte. Todas as outras são o quê? Fracas. Fracas. Então, o sódio é a família 1A, alcalino, é forte. Então, esse eletrólito é forte. Então, ele não sofre hidrólise. Esse cara aqui não sofre. Agora, esse bicarbonato veio de qual ácido? Fala para mim de qual ácido que ele veio. Fala para mim, tô aguardando. Quero a fórmula. E? H2CO3. Isso, ácido carbônico, hein, Anthony? Fala o nome do ácido. Cara, esse ácido é forte ou é fraco? Como é que a Arrhenius pediu para a gente poder calcular a força do ácido? Fala para mim, quando é um oxiácido. 3 menos 2. Dá quanto isso? É um F. Então, esse ácido é fraco. Então, se o meu bicarbonato vem de um ácido fraco, quem sofre hidrólise é o bicarbonato. Não pode esquecer disso aqui. Somente depois do dia 24 de janeiro. Vocês não vão precisar mais disso. Procure um psicólogo e faça um processo de regressão para limpar todo o conteúdo de química da cabeça de vocês. E de física também. E aproveita, faz logo 2 trabalhos em um só. Fala, eu quero fazer uma regressão ao meu 9º ano. Quando eu tive contato pela primeira vez com a física e com a química, eu quero limpar todos esses conhecimentos, colocar numa caixinha de Pandora na minha cabeça, para eu nunca mais esquecer, para eu nunca mais lembrar. Quando eu olhar e falar que tabela periódica, que porra é essa? Leis de Newton? Que Newton é esse, rapaz? Conheço nenhum Newton, mas você é doido, rapaz. Mas só depois do dia 24 de janeiro. Antes disso, você tem que ficar à tona. Assim, um sal como o cloreto de sódio, cara. Sódio vem do hidróxido de sódio. Cloreto vem do ácido clorídrico, são fortes pra caramba. Esse sal não sofre hidrólise. Logo, esse sal em solução aquosa, pH neutro. Galera, vou dar um exemplo do cloreto de amônio. Olha o cloreto de amônio. Tá aí. Eu não fiz. Eu vou fazer. Então, o cloreto de amônio, vamos entender um pouquinho aqui como é que acontece. Ó, o cloreto de amônio, esse cara aqui, ó, vai atacar o hidrogênio e esse cara aqui vai atacar a hidroxila. Show? Então, vai formar HCl mais hidróxido de amônio. Só que o HCl, galera, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele não vai ficar assim, não, cara. Ele vai dissociar ó, em H+, mais Cl-. Ele é muito forte. Ele não fica junto, não. Ele não fica junto. Então, quer dizer que esse cara aqui, para mim, ó, ele perde completamente o meu interesse. Eu não tenho interesse nesse cara. Porque esse cara aqui, ó, ele vai... Agora, esse cara aqui que está o problema, que ele é uma base fraca, então ele vai sofrer uma hidrólise, ele tem um grau de ionização, nesse caso, muito baixo. Então, a maior parte do hidróxido de amônio formado vai ficar na parte junta, na parte aqui unida. Então, estou preocupado aqui o seguinte, então é ele que sofre hidrólise. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, NH4, é essa equação iônica que vai acontecer, ó. NH4 mais... Olha a água. Olha como é que eu estou escrevendo a água. É só uma formalidade. Então, o que acontece aqui? Ó, ela vai se ligar a quem? Com a minha hidroxila, formando quem? NH4OH. Quem está sobrando ali para a gente? Então, se eu jogo esse sal proveniente de um ácido forte e uma base fraca, o que eu estou produzindo? Íons H+. O que vai acontecer com o meu pH? Será menor que 7.
Professor, não entendi porra nenhuma que você falou. Eu até sabia que ácido base forte, ácido fraco e tal, eu entendi. Agora, por que que o pH ficou ácido? Não consegui entender, mas vamos comigo. Primeiro, eu estava preocupado se vocês iriam lembrar disso, e eu trouxe para vocês, né? Base é muito fácil. Base de família 1A e família 2A, tá? São fortes. As fracas inclui todos os outros, mais o hidróxido de amônio. Perfeito? Não se esqueçam disso. Já os ácidos, quando eu olho pelo grau de ionização, já discuti isso com vocês na aula, mas quando eu olho com grau de ionização menor do que 5%, ele é fraco. Entre 5 e 50, ele é médio. E acima de 50, ele é forte. Tá? Mas normalmente aqui nessa matéria a gente não vai olhar para isso aqui, normalmente a gente não vai ter essa informação. E essa informação ela é dada, ela não é memorizada. Então normalmente já vai ter que memorizar. Quando for hidrácidos, os fortes são aqueles da família dos halogênios. HCl, HBr e HI. Perfeito? Esses são os fortes. O médio seria o fluorídrico, que ele não vai aparecer para vocês, é muito difícil aparecer. Os restantes são fracos. Então apareceu lá o ácido sulfídrico, ele é fraco. Memoriza para mim. Cloro, bromo e iodo são fortes, os restantes são fracos. O fluorídrico vai aparecer pouco para a gente. Já os oxiácidos é aquela continha de arrênios, número de oxigênio menos número de hidrogênios. Perfeito? Se for maior do que 1 é forte, se for igual a 1 é médio, se for menor do que 1 é fraco. Então a gente considerou, se deu maior do que 1 ele é forte, então ele veio de um eletrólito forte. Deu igual a 1 ou menor do que 1, ele é fraco e acabou. Pra gente. É isso que eu vou usar aqui, nessa parte de hidrólise. Lembrou? Peguei isso aqui, faça um printzão da tela aí, para guardar essa informação para vocês aí. Professor, mas tem exceção lá do berílio. Ah, Enem. Você não está fazendo prova do ITA, não. Enem. Segura a onda aí. Enem. Lembra que você combinou comigo? Dia 24 de janeiro você vai colocar todos, vai fazer uma regressão com o psicólogo, colocar todos esses pensamentos ruins de física e química numa caixa, no seu subconsciente, vai ficar lá guardado, armazenado. Nunca mais você vai abrir essa caixa. Então, combinado. Gente, então vamos lá. A hidrólise salina, então, é um processo em que a água reage com cátion ou ânion de um sal. Lembrando que ela vai reagir sempre com cátion ou com ânion proveniente de um eletrólito fraco. Então, por exemplo, ela vai reagir com cátion só se esse cátion for proveniente de uma base fraca. Ela vai reagir com esse ânion só se esse ânion for proveniente de um ácido fraco. Perfeito? Show? Tranquilo. Memoriza isso, copia isso, faça as anotações. Muita teoria, né? Para estudando aula de história e geografia, só falo teoria. Esse processo é um processo reversível, porque o grau de ionização grau de dissociação desse eletrólito não é tão alto. Então quer dizer que essa reação tende ao equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio pode ser facilmente deslocado. Tá claro isso? Os casos fundamentais são a hidrólise de um sal forte e uma base fraca, a hidrólise de um ácido fraco e base forte, a hidrólise de um sal de ácido e base ambos fracos, que é um detalhezinho interessante para a gente, e a hidrólise de um sal de ácido e base quando ambos são fortes. Esses são os 4 casos para a gente. Claro que nós vamos estar focados, quando eu penso em Enem, são nos 2 primeiros. Tá? Aqui já seria uma característica para uma questão pensando no nível ITA, nível IME, nível FUVEST, discursiva. E aqui é só para a gente saber que, se for nesse caso, o meu pH vai ser o quê? Sempre neutro. Então, o pH da minha solução sempre vai ser 7 a 25 graus Celsius. Show? Sempre pensando nisso. Não posso esquecer disso aí. Galera, a aula tá bem lenta assim mesmo, mas é porque é assim mesmo, tá? Não tem jeito não, tá? É muita coisinha para falar. Então, vamos pensar primeiro uma hidrólise de um sal proveniente de um ácido forte e uma base fraca. Eu vou fazer aqui para a gente do nitrato de amônio. Nitrato vem do ácido nítrico, HNO3. Então, 3 menos 1, 2. Deu maior do que 1, ele é forte. Então, o ácido nítrico é um ácido forte.
Então, meu ânion aqui, ó, ele é proveniente de um ácido forte. Então, ele não sofre hidrólise. Esquece ele. Quem sofre hidrólise, quem é? É o amônio. Esse amônio vai sofrer hidrólise e ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o pH da minha solução se torne ligeiramente ácido. A gente tem como, inclusive, calcular o pH dele. O Enem já cobrou? Não. Aonde vai cair isso? ITA, FUVEST, blá, 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 discursiva, essa parada toda aí. Tá? Professor, como que ocorreu essa reação? Vou mostrar para vocês aqui agora com detalhes. Com detalhes. Então, aquele ácido nitrato de amônio é proveniente da reação de neutralização do hidróxido de amônio com ácido nítrico. Então, vamos pensar, o ácido nítrico é um ácido forte e ele se encontra totalmente ionizado. Dá para fazer o cálculo, 3 menos 1, 2. O hidróxido de amônio é uma base fraca e encontra-se praticamente não dissociada. E assim, então, nós vamos ter. Eu peguei o amônio, reagi com mais, eu separei o sal, né, em eletrólitos, o amônio mais o nitrato, reagi ele com água, o que formou? Formou o hidróxido de amônio, H+, mais NO3-. Vocês estão vendo que eu tenho NO3- dos dois lados? Então, corta. Então, qual é a reação que está acontecendo? Hidrólise do amônio. Está reagindo com água, produzindo o hidróxido de amônio e íons H+. Viu por que o pH da minha solução se torna menor do que 7? Viu por que ele torna ácido? Sacou? Gente, eu estou me fazendo entender? Conversa comigo aí. Hein? Para mim falar que eu entendi, eu tenho que assistir de novo a aula. Tá. Que aí eu vou, tipo, anotando, entendeu? Aí eu pego melhor. Perfeito. Mas a gente vai fazer uns exercícios, você vai ver que durante os exercícios do Enem que eu trouxe para esse slide, você vai sair dessa aula. Essa aula não, né? Porque essa aula está quase acabando. Amanhã, sabendo tudo disso. Tá bom? Então vamos lá. Então, gente, ó, quem é que sofre? O Enem já perguntou isso. Quem é que sofre hidrólise? É tanto o cátio quanto o ânion? Só sofre hidrólise aquele cátion ou ânion proveniente de um eletrólito fraco. Então, tem que analisar a fórmula do meu ácido, analisar o cátio. Esse cátio, eu tenho que imaginar, ó, esse cátio veio da onde? Ah, veio da base. Essa base é forte ou é fraca? Ah, não, professor, essa base é fraca. Ah, então é ele que sofre a hidrólise. Sim? Professor, não analisei esse cátio, e esse cátio veio de uma base da família 1A ou 2A, então ele é forte. Então ele não sofre hidrólise, esquece ele. Então quem sofre hidrólise é quem? É o ânion. Ah, professor, olhei o ânion. Esse ânion veio também de um ácido forte. Ah, então também não sofre hidrólise. O pH da solução é neutro. Show? Vocês estão vendo? Eu vou fazer um resumozinho para vocês no final da aula, que vocês vão, tipo... Só que a única coisa que eu vou precisar é que vocês tenham esse link de sair do sal e associar de qual base que ele veio, de qual ácido que ele veio. É esse link que eu preciso que vocês tenham. Oi. Tipo, você mostrou lá os 4 tipos de hidrólise salinas. Só que o da base do ácido forte, eu não entendi. Porque, tipo, não acontece só com os fracos? Com o forte não vai acontecer, vai continuar... Não vai acontecer, então vai continuar neutro, vai continuar o pH da solução. Não vai mudar o pH. Ele não muda o pH. Tranquilo. Então, se jogar ele, por exemplo, em água a 25 graus Celsius, o pH continua 7, não altera. Não dá nada. Ah, tá, eu pensava que estava aí porque vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, vai ficar no mesmo... E se jogar um sal, anota isso aqui. Quando o sal é proveniente de um ácido forte, uma base fraca, o pH fica o quê? Menor que 7. O pH fica ácido. Anota isso. Faça essas anotações. Agora,
Quando eu jogo um sal de um ácido fraco com uma base forte, o pH vai ficar o quê? Básico. Viu a troca? Se é o meu cátio que sofre hidrólise, o pH fica ácido. Se é meu ânion que sofre hidrólise, o pH vira básico. Tá vendo o detalhe? O detalhezinho importante pra gente. O Enem não vai pedir para você fazer aquelas reações. O Enem vai pedir, todas as questões do Enem, ele pediu para você olhar para a fórmula e saber, cara, se jogar esse indivíduo dentro da água, o que vai acontecer com o pH? É isso que o Enem quer de você. O Enem quer o mínimo do mínimo do mínimo. Ele não quer que você calcule pH, não. Ele não quer isso, não. Eu coloquei aqui, mas ele não quer isso, não, cara. Ele quer que você olhe para fora e fale, caralho, pô, o INEP tá de sacanagem comigo. Pô, eu, na altura dos meus 18, 19 anos, 25 anos de química, mestrado, pós-doutorado, sei tudo de química, pô. Tá de sacanagem comigo quem tá perguntando isso. Vou rir. Você vai pegar a questão, vai olhar para o lado, vai olhar para o seu amigo e vai olhar e falar, cara, ele tá de sacanagem comigo, ele quer só isso. E ele só quer isso. Ele não quer outra coisa. Professor, nenhum cálculo, nenhum risco de cálculo. O INEP não quer isso. Ele quer que você olhe para a fórmula e fale, isso, se jogar na água, vira básico. Aí isso vira ácido. Aí isso não acontece porra nenhuma. Isso é neutro. O Enem quer isso. Tá? Então vamos lá. O que aconteceu com o cianeto de potássio? Aconteceu isso aqui. Então, o cianeto de potássio ele é proveniente de uma reação entre hidróxido de potássio e ácido cianídrico. O hidróxido de potássio, como o potássio da família 1A, é forte pra caramba, sofre ionização, dissociação completa. Ele é fortemente dissociado. Já o ácido cianídrico, não, ele é fraco. Então, ele vai encontrar fracamente ionizado ou não ionizado. Muito fraquinho. Então, nós vamos separar o cianeto de potássio em K+ e Cn-, reagindo com água. Repare que eu tenho os íons potássio de um lado e do outro, então corta. O que sobrou para a gente? Quem está reagindo é o cianeto. O cianeto é proveniente de um ácido fraco. Olha o que ele está produzindo. Se produz hidroxila, o que acontece com o pH da minha solução? Ó, aumenta. Então o pH vira básico. Fácil demais. Cara, muito fácil, professor. O professor está de sacanagem que é só isso. É só isso, galera. Só isso. Professor, e se eu coloco? Agora é hora de separar homens dos meninos. Professor, e se eu coloco? Eu estou olhando lá o Enem, vamos supor que o INEP fez isso. Eu passo nas minhas provas, tá? Então, se vocês fossem meus alunos no segundo ano, eu faria isso na minha prova. Eu adoro fazer isso aí. Eu adoro medir com que capacidade que o meu aluno, aonde que ele consegue chegar. Então, eu coloquei lá o cianeto de amônio. Você já sabe que a amônia, o amônio vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Você já sabe que o cianeto vem do ácido cianídrico, que também é fraco. E eu pergunto para você, e o pH da solução, professor? Aí você pega a prova e olha para mim. Professor, que negócio é esse aqui? O que você está querendo aí? Eu falei, não sei, estou querendo uma questão. Ah, professor, não sei. Ué. Não sabe, não marca, não faz. Chuta. Eu te explico depois. Né? Obsessão pelo 10, né? Mas, enfim, quando eu tenho uma solução dessa, galera, vamos entender. Professor, o hidróxido de amônio é fraco. O ácido cianídrico também é fraco. Também vai se encontrar praticamente não dissociado o hidróxido de amônio. E o ácido cianídrico também não ionizado. Professor, e aí, como é que eu vou saber se vai ficar ácido ou vai ficar básico? Você vai ter que usar as constantes ácida e constante básica do ácido e da base, respectivamente, que deram origem a esse sal. Nesse caso, a constante ácida vale 4,9 vezes 10 a menos 10 e a constante básica 1,8 vezes 10 a menos 5. Quem é maior? A constante básica. Quem é menor? A constante ácida. Então, a solução
vai ser ligeiramente básica. Não, professor, mas não entendi isso aí. Não entendi isso aí. Se ela é básica, você está falando, então, quem vai sofrer hidrólise ali é o meu ânion, é o seu ânion. Então, quem vai sofrer hidrólise é o indivíduo proveniente do ácido ou da base que tiver menor constante. Quem tem menor constante? É o ácido. Então, quem vai sofrer hidrólise aqui, nesse caso, é quem? O cianeto. Aí o cianeto, vamos colocar ele aqui, CN menos, mais água. O que vai acontecer? Vou colocar aqui uma dupla seta. O par se liga ao hidrogênio. Então, virou HCN. Unidos para sempre. Difícil eu vou ionizar, mais H-. Professor, olha o H- aqui. Se eu estou produzindo, meu pH vai ser o quê? Básico. Sacaram? Ei, fala para mim, vocês entenderam? Sim. Sim. Professor, e se ele me dá os dois K, o que eu faço? K vezes KB dá quanto? K vezes KB dá quanto? 10 a menos 14 é KW. Eu já falei isso já. Ele pode me dar os dois K, aí me fudeu. Mas eu consigo saber, ué. Se quiser calcular o KB, eu consigo, sem nenhum problema. Professor, e você tem uma hidrólise? Você não vai ter hidrólise, porque ele vai sofrer dissociação e a solução fica dentro. Não vai ter hidrólise. Sal de ácido forte e base fraco não sofre hidrólise. Show! Show! Galera, nossa aula acabou por aqui. Amanhã nós temos questões do Enem para resolver. E acabou! Faca na caveira. Acabou equilíbrio químico. E a semana que vem vamos falar de eletroquímica. Olha que maravilha. O fisicoquímica está acabando, vamos chegar à radioatividade, acabou, vamos começar a orgânica para o nosso último ciclo. Caramba, como que nós demos um tapa em química, tá, bicho? Galera, um forte abraço. Amanhã não falta, tá? Amanhã tem questões, hein? Amanhã resolver questões daqui. E tem uma questão matemática que eu pedi para a gente calcular o pH, não tem no Enem. Só coloquei assim, vai que o INEP inventa de tentar nos enganar, né? Colocar uma questão mais difícil. Só que nós vamos fazer. Galera, um forte abraço. Tamo junto. Qualquer dúvida aí, me chama lá no WhatsApp. Façam as questões que eu mandei, as listas, e anotam o que vocês não entenderam, para a gente fazer a nossa revisão. Isabela, você quer falar alguma coisa, Isabela? Ou foi sem querer? Galera, um forte abraço, um beijo para todos aí. Tamo junto. Fui.